Quando você pensa excessivamente no futuro, no sentido de querer prevenir problemas, ou no sentido de querer que algo bom chegue logo, isso fala de uma necessidade de controle. Ou seja, você de alguma forma não confia que as coisas vão acontecer se você não interferir para que elas aconteçam. Existe uma parte, sim, que depende de você, da sua preparação e daquilo que está no seu alcance. Mas a ansiedade surge quando você quer controlar algo que não está no seu controle, ou seja, que não depende de você. Algo que está no futuro, de alguma forma, depende parcialmente de você. Depende de você naquilo que se refere à sua preparação e às suas ações no sentido de favorecer que aconteça. Mas não depende de você porque qualquer coisa pode acontecer. Mas, claro, se você se prepara, é mais provável que você consiga o que você quer. Quando se fala da ansiedade, isso se refere a uma mente muito agitada, muito ativa, que pensa sobre tudo para assegurar que as coisas aconteçam. Isso é ruim? Querer que as coisas aconteçam como você quer? Não. Onde está o problema? Quando existe um excesso, quando a necessidade de controlar é maior do que o seu bem-estar. Ou seja, quando você quer controlar algo que não depende de você, é natural que você sinta ansiedade. Então, compartilhando a minha história, eu por muito tempo vivenciei a ansiedade, mas eu nem tinha consciência disso. Eu achava que era natural, eu não tinha uma referência para entender o que era ansiedade. Eu só tinha pressa para que tudo acontecesse, mesmo quando eu assistia filme, isso já faz um tempo, na TV aberta, quando dava comercial, para mim era um desconforto gigante. Um comercial não demora tanto tempo, talvez 3 minutos, 5 minutos. Mas para mim eu precisava me ocupar naquele tempo, porque se eu só esperasse o filme voltar depois dos comerciais, isso era incômodo. E, como eu falei, eu não tinha consciência. Eu achava que a minha maneira de ser era normal. E por muito tempo eu lidei com a ansiedade sem lidar com ela, ou seja, eu de alguma forma não estava satisfeito com o que eu estava vivenciando no momento. A ansiedade tem a ver com isso, ou seja, uma insatisfação no momento presente e uma busca por algo melhor no futuro ou uma preocupação para evitar algo que potencialmente negativo no futuro. Daí, por muito tempo eu lidei com essa ansiedade sem dar esse nome. Eu não pensava, tipo, eu tenho ansiedade, porque eu não tinha consciência disso. Eu vim entender isso depois. Mas isso foi mudar, a minha relação com a ansiedade foi mudar depois que eu conheci constelação familiar. Porque no treinamento, na formação em constelação, o foco da constelação é no agora. Então, a experiência de estar com a atenção no momento presente, nas emoções, foi muito desconfortável no começo para mim, mas com o tempo e experimentando, e eu juntei a essa experiência da constelação também a meditação. Meditação é sobre exercitar o foco da atenção no agora. Lembra que eu falei que a questão principal da ansiedade é uma atenção no futuro? Então eu fui entender essa dinâmica por meio da constelação familiar e da meditação. Porque o que tem em comum entre elas, uma das coisas é isso, é o foco no agora. E nas sensações e na percepção daquilo que está presente. Depois de conhecer então constelação e meditação, eu comecei a mudar a minha relação com a ansiedade, porque eu passei a perceber que eu podia focar naquilo que eu podia fazer no momento. E que fora daquilo não estava no meu controle. Inclusive, é importante entender o que é o que está sobre seu controle, o que está sobre a sua influência e o que não está nem no controle e nem na sua influência. E eu vou falar sobre isso. Então, o desafio ligado ao controle é você exercitar a seguinte compreensão. Existe o diagrama do ovo frito. Eu vou fazer um desenho para representar o ovo frito. Aqui seria a gema. Aqui, como gema, seria aquilo que você controla, aquilo que está sobre a sua vontade, ou seja, que depende só de você, e que quando você age sobre isso, você tem um resultado imediato.
A clara seria a área de influência, aquilo que você de alguma forma consegue afetar. Por exemplo, o comportamento das outras pessoas. Você não controla as outras pessoas, mas você influencia. Como? Comunicando a elas aquilo que você pensa que deve comunicar. E aqui fora é o que você não controla e não influencia. Então você tem no centro o que você controla, você tem na clara o que você influencia e o que você não controla e não influencia, que está fora dessa área. Daí o que é a ansiedade? É você querer controlar o que você só influencia. Ou seja, quando você quer controlar as pessoas, você sente ansiedade, porque você não controla. Você pode no máximo influenciar. O que é influenciar? É fazer aquilo que depende de você, comunicar, informar e confiar que vai acontecer o que tiver que acontecer, e a partir do que acontece você lida e faz diferente. O que você não controla e nem influencia, você aceita. Por exemplo, se vai chover ou não está sob o controle nem sobre a influência. Então você aceita que é isso. Se algo que você quer não acontece, se você tem aceitação por isso, também fica mais fácil.